Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, livro terceiro, capítulo 10º, Lei de Liberdade. Vamos iniciar o item livre-arbítrio, livre-arbítrio, questões 843, 844 e 845. Se você puder compartilhar esse vídeo, curtir e comentar, você ajuda a divulgar a doutrina espírita, tá bom? Vamos estudar. Livre-arbítrio. 843. O homem tem o livre-arbítrio sobre seus atos? Resposta. Como tem a liberdade de pensamento, tem também a de ação. Sem livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Liberdade de pensamento nós estudamos no dia 26 de outubro de 2023. São duas questões, 833 e 834. Está lá no YouTube, está lá no Facebook, para você dar uma conferida e entender um pouquinho mais essa liberdade de pensamento, tá? Nós passamos há pouco tempo, portanto. Como tem a liberdade de pensamento, tem também a de ação. Sem livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Nós vamos entender um pouquinho melhor essa ideia do livre-arbítrio com o decorrer das questões, aí a gente comenta, tá? 844. O homem goza do livre-arbítrio desde seu nascimento? Resposta. Ele tem liberdade de ação a partir do momento que tem a vontade de fazê-lo. No início da vida, a liberdade é quase nula. Ela se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. A criança, por ter pensamentos relacionados com as necessidades da sua idade, aplica seu livre-arbítrio às coisas que lhe são necessárias. Olha, a liberdade de escolha é muito diferente, o livre-arbítrio é muito diferente daquilo que se faz hoje com as crianças. O que você quer comer? O que você quer vestir? O que você quer fazer? Onde você quer sentar? O que você quer ver? O que você quer fazer? Essa tomada de decisão para a criança é uma tolice que vai custar caro futuramente. Vai custar muito caro a esses pais futuramente, porque estão criando um indivíduo fraco diante dos nãos que a vida vai dar. E não é assim que funciona. Tem aí um pouco de confusão daquilo que se está estudando, porque educar um filho é algo que a humanidade nem sempre fez. Não é uma coisa que a humanidade está acostumada a fazer. Os filhos iam para o mundo e assim vai. É muito recente essa situação de psicologia infantil. Então tem muito a ser estudado ainda, tem muito a crescer ainda, e muito a ser elucidado, e muito vai ser aprendido de tentativa e erro, né? Então, aquilo que é absoluto hoje na criação de um filho muda na semana seguinte e assim sucessivamente. Então, temos que tomar cuidado. Então, não se trata necessariamente de livre-arbítrio nesse sentido, né? Isso aí são escolhas que damos para a criança, para que ela faça, por exemplo, aquilo que a gente quer. Eu quero que a criança tome banho. Vamos tomar banho? Não, não vou. Ela decidiu já. E aí eu falo assim: na hora do banho você quer usar a toalha azul ou você quer usar a toalha verde? E a criança então vai tomar banho, faz aquilo que você queria inicialmente, mas na cabeça dela ela já tomou a decisão de não e ficou por isso mesmo. Agora ela está tomando outra decisão, que é a cor da toalha que ela quer. Ou seja, a criança é sempre senhora da situação. Isso não é livre-arbítrio. Isso é covardia fraterna, isso é covardia dos pais que se curvam à criança, imbuídos de culpa, de uma série de situações, e talvez até ingratos com seus pais, porque acham que os pais foram muito rígidos com eles, muito duros com eles, e aí, não vou fazer isso com meu filho porque, aspas, sofri demais, né? E aí acontece o quê? Pela primeira vez na história da humanidade, nós temos a geração posterior mais estúpida que a anterior. Primeira vez na história do mundo, né? Entre outras situações, por isso, né? Não só por isso, mas por isso também. Então, isso não é livre-arbítrio, tá? Livre-arbítrio é a tomada de decisão. Tomada de decisão diante de situações que se apresentam inesperadamente. Tomada de decisão que
me leva a alçar voos de evolução, por exemplo. Vamos ler aqui, depois a gente vai. 845. As predisposições instintivas que o homem traz ao nascer não são um obstáculo ao exercício do livre-arbítrio? Resposta. As predisposições instintivas são as do espírito antes de sua encarnação. Conforme ele for mais adiantado ou menos adiantado, elas podem induzi-lo a atos repreensíveis, e ele é secundado nisso pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. No entanto, não há atração irresistível quando se tem a vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. Então vamos lá. Traduzindo. Livre-arbítrio pleno eu tenho no plano espiritual. Certo? No plano espiritual eu tenho livre-arbítrio pleno. Lá no plano espiritual, então, eu decido quais são as provas, quais são as expiações, quais são as provações, decido aquilo que eu quero para essa encarnação. Claro que, por não estar devidamente evoluído, posso ser secundado, posso ser ajudado pelo meu guia espiritual, pelo dirigente da colônia, pelo responsável pelo departamento de reencarnação. Meu planejamento encarnatório, depois de pronto, vai para a unidade de divina elevação para o Cristo aprovar, certo? Então, está tudo encadeado, tudo direitinho. E lá o meu livre-arbítrio é pleno, é quando eu falo, não, eu preciso disso, eu preciso daquilo, vou conversar com fulano para ver se topa ser meu pai, vou conversar com ciclana para ver se topa ser minha mãe, vou conversar com um outro espírito para ver se é meu marido ou minha esposa, vou conversar com fulano de tal para ver se ele quer ser meu filho ou minha filha, enfim, meu livre-arbítrio está nessa situação, pleno. Aqui, quando eu estou encarnado, eu decido só para onde eu vou. Por exemplo, vou dar um exemplo simples meu aqui. O Fábio se encontrou com a Dona Elaine? Sim. Casou com a Dona Elaine? Casou. Então vai para a página, sei lá, página 32. Na página 32 tem a Amanda, que vai nascer, tem a Catarina, tem as provas e expiações que nós passamos juntos, as dificuldades que nós vencemos, tudo que nós superamos até hoje, as dificuldades, etc, etc. Fábio se encontrou com a Elaine? Sim. Fábio casou com a Elaine? Não. Vai para a página 12. Na página 12 não tem Amanda, não tem Catarina, não tem as provas e expiações que teria na página 32, se eu tivesse me casado com a Elaine. Tem outras disposições. Fábio se encontrou com fulano de tal? Se encontrou. Casou? Casou. Vai para a página 50. Na página 50 tem aquelas disposições assim, assim, assim. Fábio, mas se você nunca se casar com a Elaine, nunca vai para a página 32? Não, nunca. Lá no plano espiritual eu estava com meu livre-arbítrio pleno. Então, conversei com a Elaine, ela topou casar comigo, beleza, tal, 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 tal. Mas até chegar aqui, né? Até chegar aqui, encarna, né? Ela bonita, eu feio, né? Ela, esse ser iluminado, e eu, essa coisa horrorosa, escura, né? Sem luz. Então ela podia ter olhado para mim e falado, não quero, bem. Já, tudo bem que eu combinei lá, mas aqui não quero. E aí, eu nunca iria para a página 32, mas tinha que deixar pronto caso eu escolhesse e fosse bem sucedido nessa escolha, percebe? A Elaine engravidou, vai vir a Amanda. A Amanda nasceu? Nasceu, então vamos para a página 20. Quais são os desdobramentos que tem lá na página 20? Se a Amanda não nascesse, nunca iria para a página 20. Então, lá no plano espiritual eu defino quais são as provas e expiações. Aqui eu decido para que página eu vou, onde tem determinadas provas, determinadas expiações. Entendeu? Fracassei numa prova aqui, então eu vou para a página lá no plano espiritual, já determinei todas as consequências daquela falha em uma prova. Percebe? Então, livre-arbítrio pleno é lá no plano espiritual. Por isso que ele fala aqui. As predisposições instintivas são as do espírito antes de sua encarnação. Conforme ele for mais adiantado ou menos adiantado, elas podem induzi-lo a atos repreensíveis. Ou seja, eu é que tenho todos os defeitos e todas as qualidades. Meu corpo não tem nada. O ambiente que eu nasci não tem nada. Eu é que determino, eu é que faço. Nem espírito nenhum faz nada que eu não queira fazer.
Ah, Fábio, você não sabe o que você está falando. Um obsessor se aproximou de mim e eu fiz isso, fiz aquilo outro. Mentira, velho. Mentira. Nem no estado de subjugação foi o espírito que fez, foi você que covardemente se anulou. Depois de ter passado por obsessão, por fascinação, você se anulou, deixando que o espírito dirija a sua vida. Mas é você quem age, você não sai do corpo como a água sai da garrafa e o espírito entra no seu corpo como a água entra na garrafa. Não é assim. A subjugação é aquela situação em que eu estou ali e ele fala, mexe o braço. Agora mexe o outro braço. Agora balança a cabeça. Sabe? Estou falando de gestos, mas de ações, né? Aí cada um já entende no que diz respeito a ações. Mas eu cheguei nesse ponto depois de ter passado por obsessão, por fascinação e cheguei à subjugação. E ainda assim é responsabilidade minha. Certo? Porque deixei chegar naquilo. Deixei chegar naquela situação. Responsabilidade minha. Sempre responsabilidade minha. Meu obsessor não me dá defeito que eu não tenha. Meu obsessor não me dá defeito que eu não tenha. Põe isso na cabeça. Eu não gosto de chocolate com mais de 40% de cacau. Eu adoro chocolate, mas tem que ter no máximo 40% de cacau. Se tiver mais que isso, eu não gosto. Meio amargo para cima, eu já não gosto. Né? Então, pode juntar quantos obsessores quiserem vir do meu lado e falar assim, oh, chocolate 100% cacau, come? Eu falo, não. Olha, chocolate 90% cacau, come? Não. Agora aparece na minha frente um chocolate Lindt. Precisa de algum obsessor para falar para mim, come? Quando o obsessor vira, eu já comi tudo, já. Não dá nem tempo dele me influenciar. O que eu quero dizer com isso? Primeiro que eu gosto de chocolate Lindt. O que eu quero dizer com isso? Que o obsessor ele só potencializa aquilo que eu tenho. Ele não me dá defeito nenhum. Então o obsessor não se aproxima de mim para que eu então faça isso ou faça aquilo. Não. Eu faço isso ou faço aquilo e por isso se aproximam de mim espíritos com essa categoria. Se eu faço isso ou aquilo bom, se aproximam de mim espíritos dessa categoria. Se eu faço isso ou aquilo ruim, se aproximam de mim espíritos com essa categoria. Certo? Com essa característica. Não podemos deixar de jeito nenhum essa ideia. Livre-arbítrio pleno no plano espiritual, quando eu estou consciente de mim. Certo? A maioria de nós está consciente de nós mesmos no plano espiritual? Não. A grande maioria não faz nem ideia do que está fazendo aqui. A grande maioria não tem a mínima noção de onde veio, o que está fazendo aqui, para onde vai. Vive. Vive para comer, dormir e fazer sexo. É isso. É isso. A grande maioria é isso. Sem nenhuma preocupação além disso. Nós já temos essa preocupação. Então, muito provavelmente, né, por sermos espíritas, até o Richard Simonetti diz no livro dele, o Quem Tem Medo da Morte, por exemplo, que nós estamos numa situação que nós pedimos no plano espiritual, rogamos a misericórdia divina, imploramos a misericórdia divina, a possibilidade de virmos espíritas. Porque o Espiritismo vai nos dar condições de fazer aquilo que o Cristo fez, de colocar em prática aquilo que o Cristo fez. Pelo medo enorme que nós tínhamos de, mais uma vez, virmos nessa terra, encarnarmos por aqui e, pelo nosso livre-arbítrio, repetir os mesmos erros do passado, das outras encarnações. Então, vindo para cá, como espíritas, com a capacidade de entender e compreender o Espiritismo, nós temos a possibilidade de errar menos. Então é um acréscimo de misericórdia para nós. Que bom que é assim, né? Que bom que é assim. Bom, é isso. Sou Fábio Pereira. Amanhã tem mais Gota de Espiritismo. Beijo para você que fica. Tchau.